Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu amado e valoroso irmão. Espero que você hoje, durante toda essa caminhada, só para que a gente possa mensurar um pouquinho desse avanço, pelo menos desde o dia 1º de janeiro até hoje, 14 de novembro de 2024, nós temos caminhado aqui, fazendo esses devocionais diários. É claro que isso não é de agora, eu estou falando pelo menos que até o presente momento fomos ininterruptos, do dia 1º de janeiro até o dia 11 de novembro. Isso sem contar que nós já trabalhamos nesses devocionais já desde 2022, tá certo? Aí você diria assim, mas isso está sendo extensivo, será se está produzindo algum efeito? Será se ajudou a vida de alguém? Irmãos, eu sinceramente não sei. Sinceramente não sei. Considerando pelo número de pessoas que acompanham os devocionais, né, é evidente que no mundo que tem bilhões de pessoas, 8 bilhões pelo menos, não sei mais nem qual a quantidade de pessoas no mundo, mas vamos considerar 8 bilhões de pessoas. Considerar que você tem entre 5 visualizações a 20, 25, vamos dizer assim, nessa média. É claro que eu te diria que a gente não está produzindo nada, né? Mas como há 5 visualizações, há 3 visualizações, meu amigo, de alguma forma está se produzindo alguma coisa. E essa medição e essa colheita não será feita por mim, tá certo? Não será feita por mim. A minha missão é continuar perseverante, é me estimular cada hora mais, é deixar o meu coração cada hora mais próximo do Senhor, que isso aqui eu acabo exercitando minha proximidade com o Senhor. Vocês me ajudam a eu me exercitar no Senhor, para que eu possa meditar, para que eu possa refletir, para que eu possa olhar para trás e ver que eu vejo muita coisa errada que eu já fiz, muita coisa, a ponto de eu até me envergonhar. Ainda mais quando eu sou mensurado pelas pessoas, eu sou uma pessoa normal, uma pessoa que sempre procurou viver de uma forma pautada na moralidade, no equilíbrio, mas mesmo assim a gente olha muita coisa errada, coisas que fizemos porque queríamos, coisas que fizemos porque fomos insensatos, tolos, coisas que fizemos sem maturidade, coisas que fizemos sem nem entender que não deveríamos fazer, coisas que às vezes a própria situação nos levou a fazer. Não importa. Importa que o registro está lá feito. Tá certo? Então, nosso objetivo é sempre meditar e evoluir nas condições. Espero que esse devocional esteja lhe ajudando a você a também evoluir nisso aí. Digo, não adianta se iludir. Se você até agora não se conscientizou, se os teus ouvidos ainda não ouviram, assim como a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem mente, compreenda. Quem tem olhos, vejam. Apesar da própria palavra de Deus dizer assim, olha, eu falo para que ouvindo não ouçam, para que vendo não vejam. Tem parte da Bíblia que fala sobre isso, mostrando inclusive sobre a verdadeira soberania de Deus. Mas a palavra de Deus diz também que Ele quer que todos os homens se salvem. Mas quando a gente olha, meditando na palavra, indo do começo ao final, né, Apocalipse, as coisas, a gente sabe que não vai ser assim. E a pergunta que eu te faço, em qual dos grupos você quer estar? Em qual dos grupos você quer estar? Tá? Qual o teu esforço? O que é que tu tem manifestado a Deus? Porque o Senhor é um Senhor de misericórdia. O que nós clamamos é a nossa misericórdia. Eu só o encontrarei se Ele permitir que eu o encontre.
mas a palavra dele também diz que nós devemos buscá-lo de todo o coração, e se assim o fizermos, assim o encontraremos. Essa é a minha vontade para a tua vida e para a minha vida, tá certo? Graça e paz, família, graça e paz, meu irmão, né? Maravilha. Hoje, 14 de novembro de 2024, vamos continuar nossas meditações, nosso mergulho na palavra do Senhor, feito as considerações iniciais do vídeo, que às vezes a própria consideração inicial já poderia até desligar a câmera, mas vamos continuar dentro do propósito que Deus estabeleceu para a gente. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 8, nos traz a seguinte menção. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Eita, que danado! Você tem alguém aqui que está numa situação, se vê numa situação tão caótica, tão depreciativa, né? Principalmente quando se refere a falar com um rei, caótica e depreciativa, que ele se vê de forma tão indigna, ou talvez de forma tão preocupante, para que aquele rei possa, em vez de impor a sua justiça sobre ele, né? Esse rei impor a sua misericórdia. Então, é alguém que busca num rei a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, no caso, que é a misericórdia do próprio rei humano. Nós temos a relação aqui entre Davi e um homem chamado Mefibosete. Mefibosete, né? Se você bem sabe, acompanha nossos devocionais, tem tido interesse pela palavra do Senhor, se os nossos devocionais têm te ajudado a crescer na busca, no mergulho, a ler a palavra de Deus diariamente, para começar a crescer, a começar a ter intimidade, você sabe que Mefibosete é filho de Jonatas, e Jonatas era alguém muito, mas muitíssimo especial para o rei Davi. Então, Davi e Mefibosete, um encontro, não só um encontro, mas vamos dizer assim, talvez até um primeiro contato, que a Bíblia aqui não me estabelece, eu não consegui identificar se em algum momento eles se conheceram antes. Talvez até o primeiro contato de alguém que é filho de um amigo valoroso, amado, especial, que era o falecido Jonatas. Tá bem? E para a gente entender um pouquinho dessa história, a gente vai voltar um pouquinho lá no livro de 1 Samuel, né? No livro 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, diz assim: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Ou seja, nós temos nesse capítulo Jonatas e Davi se conhecem, e a partir daí diz que há uma interação, vamos dizer assim, um prazer entre os dois, a ponto de que a alma de um se liga à alma do outro, né? Se estabelece algo que muito pouco se estabelece na nossa vida, que é a amizade, que é a afeição, que é carinho, que é respeito. Primeiro aspecto que diz, e na continuidade a gente também vai lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 24 e versículo 20, quando o rei Saul, na época de peregrinação e perseguição ao rei Davi, nesse tempo apenas ungido Davi, né, o inimigo de Saul, na cabeça daquele rei, e que Davi praticamente corta a orla do manto de coisa e mostra para Saul que ele não matou, que Davi não matou pelo respeito, pela misericórdia, pelo temor ao Senhor, porque sabe Davi que ali é um rei ungido e não cabe a Davi levantar-se contra o seu próprio rei, que até aquele momento ele defendia bastante e trazia vitórias. E nesse
capítulo 24, versículo 20, o rei Saul diz o seguinte: agora, pois, eis bem sei que certamente hás de reinar, que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Ou seja, um rei que persegue um jovem, agora sabe que não tem muito o que fazer, que o reino de Israel está na mão de Davi, é dele e ele reinará por favor. E aqui Saul pede para que Davi ele tenha misericórdia dos descendentes dele quando isso acontecer. E ele não afaste, ele não desraie, que ele não expurgue, que ele não mate, que ele nada, todos os descendentes do rei Saul. E Davi aceita, porque no versículo 21, portanto agora jura-me pelo Senhor que não desraigará a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. E no versículo 22, Davi vai e confirma essa aliança, confirma, vamos dizer assim, esse juramento. Então nós temos toda uma preparação, nós temos a amizade de Saul, nós temos a amizade de Jonatas, nós temos o próprio acordo, vamos dizer assim, o próprio amor de Jonatas e Davi, em que Jonatas também bem antes de Saul fazer isso, o próprio Jonatas e Davi já havia feito uma aliança, um acordo muito semelhante, só que com um valor muito maior para Davi. Então nós temos um juramento de Davi com Jonas, nós temos um juramento de Davi com o rei Saul, né, seu perseguidor, e quando chega lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz assim: e disse Davi, ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Aqui ele vai manifestar. E a partir desse momento, então, nesse processo, nesse cuidado, Davi vai encontrar Mefibosete lá numa cidade chamada Lodebar, que segundo algumas traduções trazem como cidade do esquecimento, cidade da escassez. Tá, agora, alguém que tem vestes reais, que tem linhagem real, agora numa cidade distante, uma cidade esquecida, né? E esse jovem mora na casa de um homem chamado Marqui. Algumas explicações dos historiadores que eu estive pesquisando trata como se Jonatas estivesse na sua miséria. Mefibosete estivesse passando na sua miséria, necessidade, como um mendigo. Mas quero frisar que na casa, apesar dessa cidade chamada Lodebar ter essa expressão de cidade do esquecimento, cidade da escassez, neste local, Mefibosete está na casa de alguém chamado Marqui. E Marqui se encontra com Davi em um certo momento, ele é tido como, segundo os historiadores, um homem rico, um homem de posses. Então talvez há a possibilidade dessa miséria não ser plena. Mas é um homem que vive na vergonha, é um homem que vive escondido porque tem medo da relação que Saul construiu com Davi. É um homem que, ao ser levado para lá, quando criança, aos 5 anos de idade, a serva tropeçou e ele se machucou e ele passou a viver como um coxo, ou seja, como alguém desprezado, como alguém que era envergonhado. Era alguém que, ao receber, então, nesse processo dessa fuga, quando ele recebe o tio dele, que era Isbosete, recebe a notícia da morte de Abner, indo lá, nas posses, vamos dizer assim, na cidade de Bet-Semes, né, na cidade onde Davi
estava ali com o seu reino lá, estava no seu reino. Quando ele é morto, ele estava no contato, na aliança com Davi, que eles não sabiam. Então eles associam isso, então isso foi trabalhado, associa isso, como se Davi tivesse se levantado contra o próprio reino, ou seja, para todos os efeitos, é alguém que necessariamente é interessante para ele viver nesse esquecimento distante, porque é por tradição que para que você mantivesse o seu governo, para que você mantivesse o seu trono o mais seguro possível, você expurgasse toda a linhagem do antigo rei. Então esse é o sentimento que Mefibosete tem. Mas Davi está com um sentimento diferente. Está com um sentimento de humildade, sentimento de caridade, de generosidade, o sentimento de gratidão. De gratidão não só pela aliança que fez, que com certeza a aliança que fez é algo valoroso, porque Davi é um homem que vem do Senhor e honra suas alianças. E Davi vem fazendo suas alianças. E é tão forte essa questão da aliança para Davi, que quando fez aliança com Abner, teve todo aquele processo da morte. Ali o erro, talvez, porque Davi ali, ele acabou não se posicionando como o rei que era por completo para levantar sua justiça, mostrando que a justiça dos homens é falha ao deixar de punir de forma correta o Joabe, assim como ele fez com outros homens. Mas Joabe tinha um peso de trabalho, de aproximação de todo o trabalho em relação a Davi. E a gente também tem que pesar isso. Mas vai mostrando a coisa. E Mefibosete, ao se apresentar agora aqui na posição diante de Davi, ele se vê com humildade, ele se vê com medo. Mas Davi diz, não temas. E Davi apresenta ali para Mefibosete que agora há um novo tempo. O tempo da escassez vai parar. O tempo do sofrimento vai parar. O tempo da vergonha vai parar. Que agora Mefibosete, ele estará na mesa do rei, ele estará nas condições, sobre os cuidados do rei, ele estará sobre os cuidados da realeza, e que Deus, é como se Deus te tirasse, meu irmão, da tua necessidade, das tuas angústias, do teu sofrimento, da tua escassez, das tuas limitações. Assim Davi está fazendo com o Mefibosete. É por Mefibosete que ele faz isso? Não. É porque ele se estabeleceu com Jonas sobre isso, estabeleceu com Saul sobre isso. Mas com Saul, o principal era não expurgar a família. Mas com Jonatas, a ideia era muito mais profunda. A ideia era efetivamente cuidar. Porque lá no capítulo 20 de 1 Samuel, entre Jonatas e Davi, havia sido dito no versículo 14 e 15 e 16. E se eu ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, o Senhor o requeira das mãos do inimigo de Davi. Então, preserve na sua vida as alianças que você fez. Pratique, seja um homem valoroso, seja um homem justo, seja um homem de confiança, seja um homem que as pessoas possam tratar com você. E principalmente, aqui na relação de Davi com Mefibosete, dê a oportunidade para que pessoas, seja instrumento de Deus na vida de pessoas, para que pessoas possam sair da sua escassez, da sua necessidade, do seu sofrimento, da sua limitação, das suas frustrações, seja uma mão poderosa de Deus, de apoio, de suprimento e de cuidado com as pessoas. Pratique o amor, pratique a caridade, pratique a beneficência, pratique o próprio Espírito de Cristo com o teu próximo, tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, que Deus possa te cuidar, meu irmão, no dia de hoje.